Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a graça comum e a graça salvadora. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí esse momento. Aqui embaixo, já vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor Jesus. O que significam graça comum e graça salvadora? A graça comum e a graça salvadora são classificações teológicas que explicam a graça de Deus em seus diferentes aspectos. Isso porque, em certo sentido, a graça de Deus alcança todas as suas criaturas, enquanto que, em outro sentido, sua graça ela é derramada somente sobre o seu povo, o povo escolhido. Entender a diferença entre graça comum e a graça salvadora é realmente importante, porque ajuda o crente a entender melhor o relacionamento de Deus com a humanidade. Algumas pessoas não compreendem essa distinção e acabam tendo uma visão distorcida do próprio Deus. Graça comum. A graça comum é a graça universal, ou seja, é aquela graça que Deus derrama intimamente sobre todas as pessoas do mundo. Então, basicamente, a graça comum é revelada na benevolência em sua misericórdia com que Deus trata a raça humana. Isso significa que a graça comum não faz uma distinção entre crente e um ímpio. O próprio Senhor Jesus Cristo explica a graça comum dizendo que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Marcos 5,45. Nos tempos bíblicos, a maioria das pessoas desenvolvia algumas atividades relacionadas à agricultura. Então é fácil entender por quê. Como a chuva era importante para que alguém tivesse uma vida próspera, por isso que, ao dizer que Deus faz cair de igual forma chuva sobre o justo e injusto, Jesus ensina que, nesse sentido, Deus abençoa todos, sem qualquer distinção. Numa mesma região, pode haver um agricultor fiel a Deus, e em outra, um idólatra, é inimigo do próprio Deus. E quando Deus faz com que a chuva molhe a terra de ambos agricultores, e eles são abençoados. Mas aqui também é importante enfatizar que a graça comum continua sendo graça. Isso significa que ninguém é merecedor dela. Definitivamente, Deus não tem qualquer obrigação de agir de forma favorável com qualquer pessoa. No exemplo da chuva, nenhum agricultor, seja justo, seja injusto, merecedor, Deus abençoa sua colheita. Então, Deus age com benevolência para com o homem. Isso é um favor merecedor da graça. Outro ponto que muitas das vezes negligenciado sobre a graça comum é que Deus age com a criação de forma direta e indireta. Isso quer dizer que em sua providência, muitas das vezes, Deus usa a pessoa para derramar sua bondade e a misericórdia sobre o mundo. Por exemplo, quando socorremos alguém que está em dificuldade, estamos sendo instrumento através da qual Deus manifestou sua graça comum para o bem-estar do próximo. A graça salvadora. A graça salvadora ou graça especial, diferentemente da graça comum, não é experimentada por todas as pessoas do mundo, mas apenas por aquelas pessoas que estão em Cristo. O apóstolo Paulo explica essa questão de forma clara em sua carta aos Efésios. Primeiro, ele diz que Deus abençoou os crentes de forma especial.
isso Deus os abençoou com todas as bênçãos celestial em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Em segundo, o apóstolo explica o motivo disso, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor. Nos presenteou para sermos adotados como filhos por meio do seu Filho Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente e nos amou. Efésios 1:4-6. Esse texto bíblico deixa muito claro que a graça salvadora tem a ver com um favor especial de Deus para com os seus remidos em Cristo. A graça salvadora tem a ver com o amor redentor de Deus e que revela principalmente seu Filho amado e transborda sobre aquele que em Cristo está. Nesse sentido, Deus tem um amor especial pelos remidos, um amor que ele não tem preço. Ainda na mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo também explica que o grande propósito por trás da graça salvadora é a própria glória de Deus, ao expressar seu amor e bondade em Cristo na remissão dos pecadores, ao incomparável as riquezas deste mundo. Deus pode ser ou pode se mostrar nas áreas vindouras de nossas vidas. O alcance da graça salvadora, sem dúvida, é a graça mais especial. Deus seja louvado, porque através do seu Filho Jesus, nós fomos alcançados por essa graça. E hoje nós somos salvos, libertos, e o nome dele sendo glorificado e exaltado em nossas vidas. Eu louvo a Deus por essa graça. Eu louvo a Deus porque ele tem nos dado essa graça, esse amor, esse privilégio de estar em sua presença.